É maravilhoso estar na presença de Deus, não é mesmo, irmãos? Quem se lembra que antigamente nós estávamos perdidos sem a graça de Deus, andávamos como ovelhas desgarradas, mas a maravilhosa graça de Deus nos alcançou, amém? E que palavra abençoada é poder viver com Ele, amém, irmãos? Que você possa permanecer todos os dias da tua vida na casa de Deus, adorando o nome dEle, nunca se deixando levar pelo maligno, amém, gente? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade, bendito seja Deus. Glória a Deus, obrigado pessoal do Ministério de Louvor, que bênção estar com Jesus, amém, irmãos? Vamos abrir a Sagrada Escritura, vamos junto com o pastor no Salmo 63, nós estamos neste mês aprendendo a palavra de Deus sobre como vencer os desertos. Aprendemos que no meio do deserto existe graça, né? Desertos não só os existenciais, em tempos de dificuldade, de terra seca, terra árida, mas também há momentos da nossa existência que existem situações que tentam tirar a nossa fé, tentam apagar a nossa fé, mas nós vemos que o Senhor sempre está conosco, mesmo quando tudo parece perdido, amém? Aprendemos bastante nos últimos domingos e hoje eu quero falar com você um pouquinho aqui no Salmo 63. Antes de iniciar a mensagem, quando você abrir aí, acho que você pode desligar aquele ar lá, que eu acho que está um pouquinho gelado já. O Salmo 63 conta um dia que Davi estava passando um tempo difícil. Quando você achar o versículo, o capítulo, você olha para o pastor que eu quero dar uma breve introdução. O Davi, ele estava passando por um dia muito difícil. Um dia não, um período difícil da vida dele. A narrativa conta em 1 Samuel que o seu filho Absalão, que era um dos filhos de Davi, ele se chateou muito com seu pai, ficou com raiva do pai. Os motivos talvez poderiam ser plausíveis pelos acontecimentos da casa de Davi. Você deve se lembrar que houve até um caso de incesto na casa de Davi. Quem conhece essa história, né? Um caso muito sério. Mas a Bíblia fala, irmãos, que num certo momento Davi se arrependeu. Houve todo um agir de Deus. Deus ouviu a oração de Davi e mudou a situação. Só que aconteceu uma situação muito séria, que naquela tristeza que aconteceu, o Absalão ficou com raiva, ficou irado. E a ira dele se levantou, depois de alguns anos ele apareceu e fez que aquela desgraça acontecesse na casa de Davi, que foi ele tomar o lugar do pai. Ele praticamente tirou o pai de dentro do palácio real, de dentro do tabernáculo, e arrancou Davi do local, porque ele ficou durante muito tempo roubando o coração do povo. Como assim roubando o coração do povo? Como que se faz para roubar o coração de alguém? As pessoas tinham convicção que Deus tinha colocado Davi como rei de Israel. E este rei, por sua vez, pode falhar como qualquer outro, não é verdade? Pode falhar, pode ter erros. E o que acontecia era que toda pessoa que procurava a demanda de Davi, que procurava a ajuda de Davi, que queria até Davi apresentar as suas causas, antes de que chegasse a Davi, ele chegava e falava assim: olha, se eu fosse o seu rei, eu julgaria positivamente a sua causa. Quer dizer, o que ele quer dizer? Que todas as pessoas que vinham até Davi, talvez Davi fosse, às vezes, até não fosse dar parecer favorável para a pessoa. Mas, como Absalão queria ganhar o coração das pessoas, puxar a sardinha para o seu lado, ele falava: olha, se fosse eu abençoaria você. Se fosse eu daria a causa ganha para você. Nesses casos, nós sabemos que tem muita gente que tem amizade pensando em segundas intenções. Então o povo de Israel foi sendo literalmente roubado para que Absalão então ganhasse o coração do povo. Então ele começou a agir com essa politicagem maligna, tentando derrubar o próprio pai. Então, quando aconteceu isso, houve uma tremenda divisão dentro de Israel. Muitos começaram a servir a Absalão, filho de Davi, e deixaram de andar com o Davi, não respeitavam mais a sua autoridade. O rei era a autoridade máxima de Israel. E é triste quando nós também vamos nos afastando de Deus, esquecendo da autoridade de quem está à nossa frente. Quem que está acima de nós? O nosso Deus. Nós às vezes vamos perdendo isso e achamos-nos autossuficientes. O que é uma pessoa autossuficiente? Que ela não precisa de nada e de ninguém para poder chegar a algum lugar.
Então nós temos que ter essa referência, pensando no Salmo 63 que vamos ler, que ele está fugido de casa. O Absalão entrou para dentro da casa de Davi, tomando então todo o espaço, tomando a lealdade, tomando os eunucos, tomando todo aquele povo que trabalhava para Davi, inclusive até as esposas de Davi, fazendo que Davi fosse envergonhado. E Davi, para não brigar com seu filho, porque Davi, quem já leu sabe muito bem, Davi nunca perdeu uma batalha. Porque sempre Deus foi com ele. Quem é com Deus, sempre vai ter vitória. Amém? Sempre vai ter vitória. Vai ter dificuldade? Vai ter batalha? Vai, mas Deus sempre traz vitória. Só que ele não se levantou contra seu filho. Porque eu acredito que seja talvez a pior batalha da nossa vida é lutar contra os de casa. Quem relutou contra os de casa? Você sabe o que eu estou falando, sabe, né? Não estou dizendo diretamente, de forma maldosa, mas acaba muitas vezes de que o enfrentamento com alguém de fora é mais fácil que o enfrentamento com alguém de dentro. Davi contra os filisteus, ele puxa da espada e vai vencer o inimigo. Davi contra Golias, ele puxa de uma pedra e vai vencer o inimigo. Amém? Agora, contra o seu filho, como é que ele vai se levantar contra o seu próprio filho? E, inclusive, a Bíblia fala, não sei, deixa como estava. Ou tem alguma coisa aqui, então. Desliga e liga aqui, por favor. Acho que talvez volte. Pode, o Marcelo está vindo. Então, assim, o que acontece? Quando nós vemos essas batalhas acontecendo, nós percebemos que a maior dificuldade nossa é encarar aqueles que estão de casa. Olha o pastor, esquece o Marcelo ali. Aê, Marcelo, vamos aplaudir Jesus. Isso aí acontece com coisa velha, irmão. Vamos trocar, colocar tudo novo aqui. Amém? Vamos colocar tudo novo aqui, irmão. Mas acontece, pode acontecer, não é culpa do Marcelo, né, Marcelo? É culpa só do Flessac. Então essas batalhas são mais difíceis de se enfrentar, porque você tem o zelo de ser família, o zelo de ser um parente, alguém que você ama. É difícil você enfrentar essas coisas. E vamos falar a verdade, quem de nós nunca tivemos problema familiar? Quem de nós não tivemos, às vezes, aquela situação que você sabe que se tivesse apaziguado, não deixado crescer aquele problema, hoje estaria tudo bem? Quantos de nós temos familiares que nós não falamos, não porque nós não amamos, porque aconteceu uma situação que trouxe divisão, separou o coração. E Davi está agora fugido no deserto. Como assim fugido? Davi fugiu da luta? Ele não fugiu da luta, ele só não queria brigar com o filho. Irmão, vamos falar a verdade, nós fomos chamados para brigar com a família? Não, nós fomos chamados para orar, para libertar. Nós fomos chamados para trazer a palavra da revelação de Deus. Em Cristo Jesus nós sabemos que eles também podem ser libertos, podem alcançar a salvação. Então o fato de Davi estar fugindo ele está saindo, ele está evitando uma briga da qual não vai ser positiva para a família dele. Se Davi fosse enfrentar o filho dele, você acha que no enfrentamento de guerra, você acha que Davi perderia? Se Deus sempre deu vitória para Davi, não seria agora que ele perderia. E às vezes nós estamos nessa posição. Quem está com Jesus, diga amém. Davi estava com Deus. Só que mesmo estando com Deus, tem algumas batalhas que elas vão machucando a nossa alma. Tem algumas coisas que ferem a nossa alma, que às vezes acabam nos abatendo. Eu estive com os irmãos aqui na sexta-feira, nós tivemos a vigília dos homens. Foi muito forte. Quem dos irmãos veio na vigília? Foi muito forte. No final da vigília, tivemos um momento que Deus me deu uma inspiração de falar de, às vezes, os homens têm uma dificuldade de falar que ama, têm dificuldade de respeitar, têm dificuldade até porque talvez nunca recebeu amor. Nunca foi tratado com amor, às vezes nem o pai e a mãe teve esse tempo, ou a dificuldade do tempo, ou até a forma, ou a cultura que viveu, e acabou vivendo sendo uma pessoa dura. Ela não se aproximou de Deus, e por isso todas as relações que ela tem na vida, seja com a esposa, seja com filhos, seja com quem quer que seja, até no trabalho, a pessoa dura, a pessoa rígida, pessoa que às vezes sempre trata com maldade. E ali no momento de oração, nós vemos homens, irmãos, de verdade, homens já velhinhos, de uma certa idade, derramando lágrimas, ouvindo palavras de Deus. Como que isso pode acontecer, pastor? Como que pode uma pessoa chegar a um ponto desse, para chegar a uma certa idade, para daí então entender que não adianta ser duro de coração?
Não adianta ser uma pessoa tão firme, achando que não poderia ele ou passar, talvez esquecer o que lhe fizeram. Então a gente tem que passar os dias difíceis e não deixar isso entrar na nossa alma, senão nós ficamos abatidos. Davi está num deserto. Vamos ler agora o versículo de número 1, Salmos 63. O versículo que eu vou ler com vocês é o versículo de número 1. Salmos 63, versículo 1. Se você achou, diga achei. Salmo 63, versículo 1. Falei para você achar e eu não achei, né? Eita, pastor. Mas nós achamos aqui, né? Nós temos Bíblia. Salmo 63, versículo de número 1. Você pode ler junto? Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Em que lugar? Ou seja, ele está fugido e ele está fazendo uma oração. E essa oração dele se tornou pública, porque essa oração é um salmo. Ele fala: Senhor, eu desejo muito a tua presença. Só que ele fala: eu estou num lugar de terra seca, quer dizer, eu estou num lugar que não é um lugar que eu quero estar. Eu estou num lugar que nem água para beber eu tenho. Então ele está literalmente, não num deserto existencial, mas ele está num deserto literal, ou seja, ele está num lugar seco, um lugar que não tem provisão, um lugar que não tem crescimento, um lugar de abandono, ele está abandonado no deserto. Só que o que mais me chama a atenção, num local como Davi está, antes de ele pedir a Deus água, comida, proteção, o que ele fala? Tu és o meu Deus. O que é a prioridade da nossa vida? Deus. Às vezes nós priorizamos o trabalho, às vezes priorizamos o dinheiro, às vezes priorizamos tanta coisa. Uma vez o Paulo disse ao Timóteo, dizendo assim: ó Timóteo, cuide do seu corpo. É bom que você cuide do seu corpo, porém pouco se aproveita para a alma. Tem gente que cuida tanto do corpo que não tem tempo para cuidar das coisas de Deus. Ela não tem tempo para o Senhor. Até não é para você falar: ah, pastor, que bom porque eu não cuido do corpo mesmo, não faço academia, não faço nada. Não é esse sentido. Você tem que se cuidar, amém, irmãos? Mas não pode ser uma prioridade. Qual que é a prioridade de Davi nesse dia de deserto? A presença de Deus. Eu estou numa terra que nada produz. Quer dizer, eu estou num tempo difícil, estou endividado, estou passando luta financeira, estou passando, às vezes, uma situação difícil no trabalho, passando uma situação difícil no casamento, mas, entretanto, todavia, eu quero estar com o Senhor. Então vejo que mesmo estando tão machucado, porque eu acredito que todos nós ficaríamos muito machucados em saber que o próprio filho levanta o calcanhar contra o pai. É doloroso uma coisa dessa, mas ele diz: eu quero a tua presença. Ele diz: a minha prioridade é o Senhor. Na madrugada fria, na madrugada pesada da Judéia, o que ele está fazendo, irmão? Buscando a Deus. Então tem tempos, irmãos, que as coisas parecem não fluir, nada parece estar acontecendo favorável, mas a nossa prioridade não pode deixar de ser o Senhor Deus. Sua prioridade tem que ser o Senhor, ainda que as coisas estejam difíceis. Priorize a presença de Deus. Versículo de número 2, diz assim: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi na onde? Irmão, quando alguém está vivendo um problema na alma, ela acaba se afastando da onde, irmãos? Da igreja, o santuário, né? Ele está dizendo, algumas pessoas vão se afastando. Tem pessoas que dizem: pastor, já que eu não consigo vencer tal coisa, então não vou buscar. Ela vai se afastando. Só que ele fala: Senhor, como eu queria estar onde? No santuário. Quer ver uma coisa? Põe na tela para mim, 1 Crônicas 16. Não precisa de você abrir não, porque eu só vou ler 4 versículos aqui. O versículo de número 1, tá? 1 Crônicas 16, 1. Preste atenção e leia comigo aqui, ó. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram aonde, gente? No meio da tenda de quem? Que Davi lhe tinha armado. Ou seja, Davi já tinha preparado o local para adoração. Então, a vida de Davi sempre está envolvida no meio da adoração. A vida de Davi é uma vida para adorar a Deus. A minha vida tem que ser dedicada a adorar a Deus. Amém? Aí diz: e ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos perante Deus.
E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Isso Davi fazendo, porque tinha acontecido o seguinte: lembra que quem tocasse na arca sem que fosse dos levitas, dos sacerdotes, ou carregasse a arca de maneira diferente, seria fulminado. Foi o que aconteceu com Uzá. Tocou na arca, a arca caiu e a Bíblia fala que ele foi fulminado. Tocou de maneira errada. Davi ficou preocupado, a arca da aliança foi para a casa de Obed-edom. Em 3 meses que a casa de Obed-edom estava com a arca da aliança, Obed-edom prosperou como nunca. Então a presença de Deus prospera, gente. Amém? Os trabalhos da nossa vida, quando estamos com o Senhor, as coisas fluem, as coisas melhoram quando estamos andando com Deus. Amém? Aí acontece que Davi, depois desses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, ele pega a arca e traz para onde? Para a cidade de Davi, em Jerusalém. Só que a arca, ela tinha o seguinte: ficava uma espécie de véu que impedia que as pessoas olhassem para a arca. Era como se fosse assim: só eu posso chegar até o Senhor. Só que quando Davi leva a arca para dentro de Jerusalém, que é a cidade de Davi, quando isso acontece, o que ele faz, irmão? Que todas as pessoas entendessem e pudessem ver a glória de Deus. A arca da aliança representa a presença de Deus. Então ele falou assim: gente, todos nós precisamos estar na presença de Deus. Olha que homem que sabe o que Deus, a sabedoria que Deus deu para ele, para todos entenderem que precisavam estar na presença de Deus. O que Davi instalou, o que Davi fez para que acontecesse a adoração no tabernáculo? Aí diz o versículo de número 3: e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, ou seja, todos têm que adorar a Deus, não é só o homem, mas também a mulher, não é só a mulher, mas também o homem. Diga-se em contrapartida, nos tempos atuais, nós temos mais, quase 70% de mulheres buscando a Deus e pouco menos que 30% buscando, homens que buscam a Deus. O que significa isso? Que está um papel invertido. Quem deveria estar sempre buscando a Deus e trazendo sua família são os homens. E isso não é o que o pastor acha, não é uma palavra machista, isso aí é uma direção do próprio Deus. O cabeça deve levar a sua família para a presença de Deus. Só que, infelizmente, não está acontecendo aqui. Não tem acontecido nos nossos tempos. Mas Davi abriu uma porta para que tanto homens quanto mulheres buscassem a Deus. Amém? Aí diz: e a cada um repartiu o quê? Um pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho não alcoólico. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas para fazer o quê, irmãos? Para ministrarem. O que eles faziam? Durante 24 horas no tabernáculo tinha adoração. Imagine, por exemplo, assim, tinha aqui um pessoal fazendo adoração, louvor aqui agora há pouco, nós abrimos o culto orando junto. Imagine que quando eles terminassem, depois de 3 horas tocando, vinha outro pessoal, mais 3 horas, ou de 1 em 1 hora, não sei. Mas imagine que neste local de adoração tinha muitos adoradores. Eu lembro quando eu vim para Pato Branco, acho que talvez o Nata vai se lembrar disso, acho que até você que me falou, que em Pato Branco tem muitos músicos. Não tem muito músico? Aqui tem muito músico, o pessoal gosta muito de tocar, de cantar, aquela coisa toda. E uma coisa importante, que nós que servimos a Deus, nós temos que viver como adoradores. Porque, irmãos, não é só o músico que adora a Deus. Porque o músico em si, ele pode tocar na igreja, ele pode tocar no baile, ele pode tocar no samba, ele pode tocar onde ele quiser. Porque o músico, ele aprendeu a tocar. Mas o adorador, ele está onde? No altar. O adorador está onde, gente? Fazendo holocausto, celebrando ao Senhor. Então, o que Davi faz dentro deste local, onde as pessoas iam até o tabernáculo? Ele instalou que todo dia, em todo momento, 7 dias por semana, em todos os dias, teria a adoração. Isso já é demonstrando que ele tinha um coração adorador. Se ele não fosse um adorador, ele traria essa ideia para dentro de Israel? Não. Então, você leva a adoração para onde? Para a sua casa, para o seu trabalho. Você é um adorador, não só ficar cantarolando, né? Quem gosta de cantar no chuveiro aí? Cadê os cantores de chuveiro? Não tem cantor de chuveiro? Pode ser que você cante um dia na igreja também, ué. A questão não é só o cantor, a questão é o adorar a Deus. Então veja que Davi era um adorador. O que ele está falando no Salmo 63? Olha, eu estou numa terra seca, num lugar sozinho, mas ele está desejando fazer o quê? Ele está desejando adorar, porque é dele. É ele, a alma dele é uma alma de adorador.
adorador, adoração. Então, mesmo estando em terra seca, ele quer fazer o quê? Adorar. Mesmo estando num tempo difícil, ele quer estar onde? No santuário. O que acontecia no santuário? Qual que é a lembrança da memória dele? Lá no santuário, nós orávamos 24 horas, diga graças a Deus. Você entende que não era 24 horas todos orando, mas todos quando chegavam em qualquer horário do dia, tinham o que no culto? Tinha adoração. Mas pastor, o culto era 9 da manhã, era 7h30, era 8 horas da noite, que hora que era o culto? Não, qualquer hora que alguém fosse ao santuário, tinha o quê? Tinha adoração. Se ela fosse sozinha, tinha adoração. Se tivesse só ela naquele culto para oração, só ela adoraria, mas o louvor estaria acontecendo. Então, na terra seca, qual que é a lembrança que Davi tem? Puxa, lá no santuário nós adorávamos 24 horas. Lá no santuário, na presença de Deus, lá nós estávamos envolvidos. Então, Davi, irmão, ele é um adorador nato. O que ele quer fazer? Para terminar, né? E isso para recordarem e louvarem e celebrarem. Então, por que Davi criou esse ambiente? Claro que Deus fez que Davi fizesse isso, mas por que isso aconteceu na igreja? Para que todos se lembrassem. Por exemplo, quando alguém saísse daquele culto, daquela adoração, eles poderiam ir para as suas atividades, trabalhar, fazer tudo o que tinham que fazer, mas quando eles lembrassem, puxa, hoje eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ir lá adorar o Senhor. Então, quando nós andamos com Deus, nós não conseguimos ficar longe da adoração, não conseguimos ficar longe do santuário. Quem é de Jesus de verdade tem que entender qual que é o desejo de Davi. Volta, por favor, Salmo 63, versículo de número 2. Ele fala, para ver a tua fortaleza e a tua... O que significa esse ambiente de fortaleza? Quando eu estou adorando, eu estou fortalecido. Quando você está buscando a Deus, você está guardado. Há uma proteção do céu. Amém? Então ele reconhece, eu estou fortalecido no Senhor, porque aqui é um lugar que eu me sinto bem. Aqui é o lugar onde Deus faz a obra no meu coração, onde a minha alma se esvazia. Quem já chorou em orações? De você derramar a tua alma. Ele fala, Senhor, eu me lembro deste lugar. Ai, Jesus, como é bom estar no santuário. Eu acredito que você, em algum momento da tua vida, já falou com alguém que já esteve no santuário. Alguém que já adorou a Deus, alguém que um dia já esteve com Jesus e hoje não está. A alma dessa pessoa é amarga, você fala de Jesus, a pessoa tenta escapar pelas tangentes, ela tenta fugir, mas o coração dela está precisando. Ela está vivendo no deserto aonde? No coração, a alma dela está vivendo num deserto. Porque o adorador, quem é de Jesus, não consegue ficar fora da presença de Deus. Tem um louvor que a gente canta, né? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você viu, pastor? Cantor? Mas o adorador, irmão, ele pode estar passando a pior batalha, ele não deixa de buscar a Deus. Ele está vivendo, irmão, Davi está vivendo, talvez se nós estivéssemos passando por isso, nós estaríamos estragados, machucados, porque a Bíblia fala, irmão, que ele está ali num tempo de deserto, dizendo, Senhor, eu queria estar no santuário agora, eu queria estar na tua presença agora. Então veja, irmão, que ele não é a pessoa que se afastou por algum motivo que alguém fez, ele se afastou por causa que a situação era, se eu enfrentar meu filho, como que eu vou falar para Deus, como é que eu vou matar meu filho, como é que eu vou entrar em guerra contra o meu filho? Então Davi agora faz o que, irmãos? Eu quero voltar a essa adoração, e eu espero que você tenha esse desejo de também estar junto em unidade, nesse ambiente de fortaleza, é um lugar que a gente tem que estar junto, amém? Está perto de alguém, com amor mesmo, igual eu vou fazer com a Fernanda assim, vamos estar junto adorando a Deus, pega na mão da pessoa, vamos adorar a Deus, é gostoso, faz isso com amor, é gostoso adorar a Deus, vamos adorar a Deus junto, não vamos ficar longe não, no santuário, lugar onde você encontra essa paz, amém? Versículo de número 3, vamos lá, versículo 3, porque a tua benignidade é melhor, leia bem alto, e os meus lábios, ele está dizendo o quê? Senhor, se eu morrer nesse deserto, não me importo com a minha vida, porque a bondade do Senhor, a benignidade do Senhor é mais importante que a minha existência. Diga graças a Deus.
E isso, irmão, aqui é tão sério, tão profundo. Eu estava meditando nisso aqui agora há pouco, antes de descer aqui para o culto, meus olhos se encheram de lágrimas agora. Falei, Jesus, a minha vida não é tão importante quanto a bondade que o Senhor tem para comigo. Eu posso estar vivendo as piores batalhas, mas a tua bondade me alcança. Amém, irmão? Lembra do louvor? Mais um louvor, né? Tua bondade me seguirá. Amém? Lembra? Vocês são os cantorzão, né? Né? A bondade de Deus, irmão, a fidelidade de Deus, ela sempre vai estar sobre a minha vida. Então a minha vida não é tão importante, ainda que eu esteja passando um tempo difícil financeiro, eu posso estar passando um tempo difícil na família, posso estar tendo até algumas brigas, algumas coisas acontecendo, a benignidade de Deus é mais importante que a minha vida. Eu sei que Deus está me guardando, ainda que eu estou num tempo muito ruim, e eu acho que todos nós passamos por isso. Tem tempos que parece que nada está bom, mas o que não pode faltar é a benignidade de Deus, é a bondade de Deus na nossa vida. Amém? Versículo de número 4, eu vou ler o 4 e o 5 agora. 4 e 5. Assim eu te bendirei enquanto, ou seja, a minha existência pode acabar daqui a pouco. Porque o Absalão não poderia vir ao deserto e matar o pai com um exército fortalecido, que era exército inclusive de Davi? Podia? Então ele fala assim, ó, enquanto eu estiver vivo, bom dia, enquanto eu estiver vivo, eu vou te louvar. Então quer dizer, eu posso estar sendo entregue. Eu me recordei essa semana, o irmão Natanael estava comigo nesse dia, ele vai lembrar também. Isso aconteceu lá na igreja, lá na Guarani. Tinha uma irmã nossa que falou assim, pastor, a minha sogra, ela está com um câncer na cabeça, e é coisa muito séria, e o médico disse que pode ser que ela não saia de lá. E ela me mandou um vídeo para mim da sogra orando antes da cirurgia. Estava com umas faixas, já tinha feito o procedimento, raspou a cabeça dela. E ela estava dentro da sala ali, da enfermaria, não me recordo agora bem o local, mas ela manda o vídeo da sogra, e ela falou assim, ela pediu para o senhor orar, para que dê tudo certo. Só que o vídeo que ela mandou, ela estava ali na maca, ali deitada, cantando um louvor, louvando a Deus. E eu falei, Jesus amado, eu estou aqui cheio de problema, eu estou aqui cheio de coisa para fazer, preocupado para lá e para cá, igual barata tonta. Quem já foi igual barata tonta? Faz isso, faz aquilo outro, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer, e a irmã está prestes a entrar numa cirurgia, que o médico disse que é muito provável que ela não vai sair, que era muito sério o negócio, era um local muito, muito profundo, e a irmã está como? Louvando a Deus. E as pessoas que deveriam estar inspirando ela, calma, vai dar tudo certo, Deus vai contigo, o que ela fez? Ela disse, Deus está comigo, louvando a Deus. Mostrando, meu irmão, quem está no deserto, ainda que a vida esteja se esvaindo pelos dedos, eu quero entender que a presença de Deus é maior do que qualquer problema que eu passo. Então, eu falei porque o Nato deve lembrar quem que é. Lembra, né, Nato? Quem que é? O Nato estava comigo no dia, nós fizemos um culto e oramos juntos por esse dia. Passou mais uma semana, passou outra semana, a mulher fez a cirurgia e ela mandou outro vídeo depois da cirurgia cantando. Louvando a Deus, cantando ao Senhor e agradecendo as orações. Depois de alguns anos, ela partiu e foi para a glória. Mas a demonstração de fé dela me fez eu parar. Falei, puxa vida, eu estou aqui tão cheio de coisa, achando que estou cheio de problema, e quem realmente está com problema está tão firme, está tão forte. Quer dizer, a presença de Deus, ela tem que me abastecer, mesmo quando eu quero desistir. Você acha que o Davi não queria desistir, irmãos? Não tem comida, não tem água, não tem exército, não tem palácio, não tem santuário para ele poder ir até a presença de Deus, porque era o local onde ele sempre adorava a Deus. Já pensou? Imagine, misericórdia. E eu acho que isso vai acontecer, não vai demorar. Chegar o dia de você escutar assim, está proibida todas as igrejas evangélicas de funcionarem no Brasil. Você pensa que isso pode acontecer? Quem acha que isso pode acontecer? Irmão, eu acho que não só penso que vai, mas eu acho sim que vai. É bíblico, irmãos. Vai chegar um momento que os verdadeiros cristãos vão receber represálias. Quem está vendo o que está acontecendo na Nigéria? Essa semana o pastor enviou um vídeo para nós, eu não enviei para vocês, que eu achei meio pesado, que está tendo um culto. A igreja está cheia assim, as irmãzinhas no culto, está tendo culto, o pastor está pregando, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo. Aí entra uma pessoa e atira em 3 pessoas que ele acha pela frente, pega o pastor, coloca um capuz e ele... Como é que fala isso, meu Deus?
Ele raptou, né? Levou, sequestrou, obrigado. Sequestrou 2 pastores que estavam nesse culto, levaram eles para o meio da mata e fizeram o que vocês imaginam que eles fizeram com eles, né? Machucaram, bateram, foram judiando mesmo, até que a pessoa morresse no meio do mato. E isso está acontecendo, irmãos, nos nossos dias. A gente pensa que está tudo difícil. Ai, pastor, eu estou tão desanimado de ir para a igreja. Se você soubesse que se você saísse para a rua e fosse contaminada com Covid, você não sairia. Quem lembra disso? Quem lembra que depois da Covid, quantas pessoas não voltaram mais para a igreja? Quem lembra disso? Quem lembra da igreja antes do Covid? Eu lembro na Santa Ceia do dia 14 de março de 2020, aqui em Pato Branco. O culto da manhã tinha 180 pessoas no culto. Culto da manhã, fora o culto da tarde. Mas cadê esse povo, pastor? A pandemia, a dificuldade afastou muita gente. Claro que a gente sabe, né, o tamanho de dificuldade. Mas quantos não voltaram? Quantos não buscaram a Deus? Se você soubesse, tem um maníaco em Pato Branco que está entrando nas igrejas evangélicas e matando gente. Você vinha para o culto? Peguei você agora. Você viria para o culto? Quem viria para o culto? Deus, o senhor está vendo, hein? Você viria para o culto sabendo que um filho teu podia morrer no culto? Sabendo que a tua esposa podia morrer, que você poderia ser torturado porque você está numa igreja evangélica? Você entende o peso que tem, irmãos, quando você está com a tua alma cansada, batida, quando você tem até aquela dúvida se Deus está com você? Ah, pastor, aí é difícil, né, pastor? Eu tenho que proteger minha casa. Mas e aonde está a bondade de Deus? E aonde está a proteção de Deus? Onde está a confiança no Senhor? Por isso que nós temos que crescer, amadurecer, porque os desertos que vivemos hoje é nada comparado ao que está por vir. Só que Davi está vivendo dizendo, Senhor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, eu estou vivendo um deserto, mas a minha boca vai te exaltar. Isso aqui é uma afirmação que tem que estar muito clara em você. Pastor, vamos dizer que o pastor Jefferson se desvia, o que você faz? Sai fofocando, você fala com a tua boca, o pastor, não... eu já imaginava que ele não prestava. Você acha que vai ter gente fazendo isso? O missionário R.R. Soares fez coisa errada. Eu já imaginava que não valia nada. Quem já pensou que alguém falaria isso? Eu já imagino gente falando. E tem uns que até eu penso que vai falar. Ou seja, nós temos que ter essa compreensão, irmãos, que os meus lábios devem louvar a Deus. Amém? Se não é para louvar a Deus, irmão, se não é para melhorar, não fale mal de ninguém. Porque às vezes a gente está lá condenando a prática do outro, mal sabendo nós que daqui a pouco pode ser quem? Pode ser você mesmo. Então o melhor é abençoar. O que Davi fala? Quer saber de uma coisa? Ele xingou o filho dele aqui? Ele fala, tomara que ele morra. O que ele faz? Eu vou continuar louvando ao Senhor. Então mesmo na terra seca, a alma está machucada, a alma dolorida. Ele fala, eu vou louvar ao Senhor. Amém? A minha boca vai te louvar. Versículo de número 5. Lindo esse versículo. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, como um exemplo, analogia, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então o que Davi está deixando muito explícito para nós? Senhor, eu vou saciar-me no que o Senhor tem para mim. Não é o que ele disse aqui? Olha, eu, Senhor, viverei como se estivesse cheio do quê? De tutano, de gordura, de uma carne. Ele fala de algo que abastece o corpo, mas ele fala, eu vou ser essa pessoa que vai te louvar como se estivesse saciado depois de um grande banquete. Então, estar saciado, irmãos, é quando você entende, Deus, eu não preciso de mais nada se eu tiver o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Pastor Ed, sobe aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala, pode subir, pessoal. Uma vez eu escutei esse louvor, isso já deve ter pelo menos, deixa eu pensar, uns 13 anos. Este louvor que nós vamos cantar agora. Eu me lembro que eu estava na nossa sede estadual, na época lá era na Nilo Cairo. Isso aconteceu já faz muito tempo, que até hoje a nossa sede é na rua José Loureiro, lá no centro de Curitiba. E este louvor, ele estava sendo cantado, o missionário subiu, deu uma mensagem, e logo após que ele pregou, ele falou assim, irmão, vamos cantar um louvor bonito aqui. Ele falou, meu irmão, nesse louvor você vai se entregar ao Senhor. Nesse louvor você vai abrir o coração para Deus falar com você. E eu fiquei de pé, como todo mundo ficou, assim como você vai ficar agora, amém?
Deixa a Bíblia aí que nós já vamos abrir ela de novo, tá? Mas pode deixar do ladinho aí. Eu queria que você não conhece, foi colocada a letra? Foi? Se você não conhece, a letra vai passar para você aqui. Se você conhece, você pode cantar junto com a gente, mas que principalmente você consiga dar atenção à letra. Este louvor, irmão, é chamado a grande adoração. Naquele dia eu já estava há algum tempo já desejoso em fazer a obra de Deus, me tornar um pastor, já era obreiro na igreja. Eu lembro que eu saí do trabalho correndo de tudo, porque eu trabalhava mais ou menos uns 2 quilômetros da sede. E eu estava a pé, eu voltava de carona para casa. Nesse dia eu saí correndo para chegar no culto. Eu me lembro até a roupa que eu estava no dia. Eu saí correndo porque eu estava até com a mão suja, não consegui lavar direito, porque eu trabalhava com muita sujeira. Eu só lavei a mão rapidinho, coloquei a roupa e saí correndo para não perder o culto. Quando eu cheguei, o culto já tinha começado. Aí o missionário já falou assim: vamos adorar a Deus agora e tal. E neste louvor foi a hora que eu falei: Senhor, eu vou levantar o tabernáculo, eu vou aceitar a obra do Senhor na minha vida. E daí então, meu irmão, Deus abriu porta, começamos a pregar e estamos até hoje. E eu espero que você também, não é só quem vai cantar, se canta afinado ou desafinado, mas é que você tenha entronizado no seu coração, que nesse louvor você possa levantar uma grande adoração a Deus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, usa deste louvor, ó Pai, para abençoar o teu povo, Jesus. Nós precisamos aprender do Senhor, que é manso e humilde. De todo o coração abrimos, ó Deus, a nossa mente, nosso coração, para ouvir, ó Deus, a tua voz nessa hora, em nome de Jesus. Vem visitar o teu povo com renovo. O teu Espírito enche o nosso ser. É tua promessa que a última casa maior glória terá do que a primeira. Nós precisamos do poder celestial. Queremos beber da água aqui. Se você quer cantar junto, tá na tela, você pode cantar junto com a gente. Sim, daquela pedra espiritual que faz jorrar rios de águas vivas no nosso interior mortal. Você pode assim, ó, bailando com Jesus assim, ó, que lindo! Que lindo é te ser. Quão maravilhoso é te louvar. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Eu sei que estás comigo nesta hora. Há uma força me levantando. É o teu poder que me visita agora. Erga de novo o tabernáculo de Davi, de puro louvor que vem de ti. Pai, queremos te sentir, te tocar, te acarinhar e muito, muito te amar. Venha nos ajudar, Senhor. Venha nos envolver e nos tomar em teus braços benditos, fortes, santos,
inigualáveis. Senhor, venha nos sustentar. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Eu sei que estás comigo nesta hora. Eu sei, Jesus. Uma força me levantando, é o teu poder que me visita agora. Eu sei que esta é a minha hora, a minha sorte chegou. Essa é a tua hora, em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo, meu Senhor. Eu sei que foi o Senhor quem me visitou. Canto aleluia, dobrados de louvor. Estou realizado, encontrei o meu amor. Eu te encontrei, meu Salvador. Pra sempre teu eu serei. E tu eternamente serás meu Senhor. Levante sua voz, aleluia. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. É lindo te servir, ó Deus, aleluia. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Ah, eu sei que o Senhor está conosco, Jesus, aleluia. Eu sei que estás comigo Nesta hora, há uma força me levantando, é o teu poder que me visita agora. que lindo, toda a igreja, para terminar, que lindo. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. O Senhor está recebendo a adoração dos teus lábios. Levante sua voz. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Diga bem forte, eu sei que estás comigo, Jesus. Eu sei que estás comigo nessa hora. E há uma força me levantando, é o teu poder que me visita agora. Talvez assim, quando nós iniciamos, continua a melodia, ainda que nós andássemos perdidos, a tua graça, ó Deus, sempre nos alcança. E assim aprendemos, ó Pai, que nós precisamos confiar no Senhor.
Precisamos voltar a levantar o tabernáculo de Davi. Não é voltar à antiga aliança, mas como está escrito em Amós, que o Senhor levantaria novamente um renovo. Renova-nos, ó Deus, no Senhor. Renova-nos, ó Pai, para que nós possamos assumir o nosso chamado, assumir, ó Deus, aquilo para qual o Senhor nos chamou. Davi foi chamado para ser um adorador. Davi foi chamado para ser um homem do qual estaria sempre com os seus lábios cheios da sua palavra. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos lábios cheios de impureza, de tristeza, de reclamações. Mas assim diz o Senhor, como está descrito no livro de Amós: eis que o tabernáculo de Davi será levantado novamente. Levante as suas mãos e diga: o tabernáculo vai ser levantado. Eu vou me posicionar, eu vou ser um adorador verdadeiro, não somente de culto, não somente, ó Deus, quando a música é cantarolada, não, mas eu vou ser um adorador com a minha vida, eu vou ser um adorador com a minha alma. Eu quero e preciso continuar te servindo, Jesus, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, chamou, e essa é a hora dos verdadeiros adoradores aparecerem. Está descrito: eis que eu procuro os verdadeiros. Diga: eu quero ser um verdadeiro adorador, eu quero ser alguém que realmente te serve, alguém que realmente vive para o Senhor. Ah, Jesus, que nossa igreja, Pai, que a igreja da graça, meu Deus, seja uma igreja segundo o seu coração, que o povo que aqui congrega seja um povo segundo o seu coração, em nome de Jesus. Para terminar com alegria, é teu poder que me visita agora, Senhor, agora. Que lindo, Senhor. Que lindo é te servir, oh maravilhoso é te louvar. Oh, aleluia, aleluia. Contigo entrar em comunhão e poder Adorar. te adorar. Ah, que lindo, Jesus. Aleluia. Eu sei que estás comigo. Eu sei. Sabe que força é essa? E há uma força me levantando, é o teu poder que me visita agora. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Há uma força te levantando, amém? Uma força te levantando. Que força é essa? É a presença do Espírito Santo, amém? Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Eu não tinha preparado antes, né? Foi em cima da hora, mas ficou muito bom. Deus abençoe. Obrigado. Voltando para a gente terminar, vai comigo rapidinho em Mateus 11, 28. Mateus capítulo 11, 28. Quem já tinha ouvido este louvor alguma vez? Alguém já tinha ouvido ele? Muito lindo, né, irmãos? É um louvor muito lindo. Eu espero que você... Vamos fazer o seguinte, quando terminar aqui, eu vou terminar mais cedo, nós vamos gravar bem bonito, vamos mandar para os irmãos ficar adorando a semana toda com esse louvor, amém? Aí vocês se preparem, eu não atrapalho a letra de vocês. O pastor dá uma atrapalhada às vezes. Vai lá, Marcelo, vai lá flexar aqui, tem que arrumar ali de novo. Acho que é church da bateria, irmão. Mateus 11, 28. Vamos ler junto com o pastor aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu... Davi estava cansado? Davi estava oprimido? O que ele fez? Foi adorar a Deus. Quando você está cansado e oprimido, o que você faz? Vá até o Senhor. Porque se você não for até o Senhor, a tua alma vai ficar morta, abatida, cansada. Por isso que nós precisamos entender. Jesus não disse isso por acaso. Ele sabia que chegaria momentos que a nossa alma ficaria abatida. Lembra de um dia que Jesus falou, e acho que se não me engano em Mateus 24, ele fala assim: a minha alma está abatida. Lembra que Jesus falou isso? Mas pastor, Jesus ficou de alma abatida? Algum dia Jesus ficou assim: ai meu Deus, e agora? Será que o Lázaro vai ressuscitar?
Ai meu Deus, será que essa mulher, será que essa viúva vai ver, será que essa mãe viúva vê o seu filho morto, será que esse menino vai ressuscitar? Algum dia ele ficou com a alma abatida por causa de alguma dificuldade diante dele? Não. O único dia que ele ficou abatido é quando ele entendeu que chegou a hora de fazer o quê, irmão? De morrer para este mundo, para que este mundo fosse salvo. Só que a tristeza que nós muitas vezes sentimos, quando chega aquela semana da paixão de Cristo, que nós sempre falamos disso, nós vamos lembrando, nossa, como Jesus sofreu. Irmãos, eu acho que a agonia do sofrimento antecipado é mais doloroso que o próprio sofrimento. Quem sofre antecipadamente por algumas coisas? Você sofre? Quem sofre, levanta a mão assim, ó. Está aqui, ó. Opa, saiu de lá. Põe na tela lá, filhote, por favor. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar você. Não se preocupe com o que não aconteceu. E se tiver que acontecer, vai. Vamos dizer que prenda o pastor Jefferson. Por que prenderam o pastor Jefferson? Porque ele estava curando e libertando as pessoas em nome de Jesus. Porque ele estava batizando as pessoas. Mas o que o pastor fez de errado? Estão fazendo isso hoje. Prenderam o pastor, irmãos. Ai meu Deus, e agora a igreja vai acabar? Não, Jesus, o Senhor vai fortalecer ele. A Bíblia fala em Atos capítulo 12, que a igreja orava em favor de Pedro. Só que primeiro eles tiveram que ver o Tiago morrer. Às vezes nós preferimos ver alguém morrer para depois começar a orar. É fácil olhar para um pastor ou para alguém que é de Deus e criticar o que ele está fazendo. Ah, porque fulano está assim? Ah, o fulano está desanimado. Vamos orar então para esse irmão se animar? Porque a língua do homem, Tiago capítulo 3 fala, 3:5, se não estou enganado, a língua ela tem uma peçonha mortal. Ela coloca fogo, uma linguinha pequenininha, o menor órgão que o homem tem, que o ser humano tem, consegue colocar fogo em toda uma floresta. Está vendo? Não é o caso, amém, irmãos? Mas se o pastor está desanimado, o que você faz? Vou trocar de igreja. Talvez não é hora de você ser igreja e lutar pelo seu pastor, lutar pelo Davi. E vamos falar a verdade, não tem horas que não tem ninguém que vai vir estender a mão para você. Vai ter dias que não vai ter ninguém, nem um filho. Tem dias que vai ser até pior, até o próprio filho vai abandonar. Esses dias eu estive orando por uma situação, vou falar bem por alto assim, uma situação que você já viu falar um ditado que uma mãe e um pai cuidam de 10 filhos a vida toda. 10 filhos não cuidam de um pai, nem de uma mãe. Ah, mas eles foram ruins para mim. Não me interessa, eu tenho que fazer a minha parte. Isso até por lei, né, doutora? Né? Tem que cuidar, não pode abandonar os pais. Isso é uma regra, né, até mesmo do natural da vida. E aí está muito crente, irmão, que deixou de cuidar dos pais, que deixou de fazer a sua parte, que deixou de estender a mão. E o que eu acho mais interessante, que algumas pessoas dizem que são de Jesus, mas na hora que a pessoa mais precisa, ela abandona. Ah, eu tenho a minha vida. Sim, gente, ninguém tem que abandonar a sua vida para viver a vida dos outros. Mas e no tempo que eu tenho? Tem gente que a pessoa fica em casa, dormindo até meio-dia, e às vezes o familiar do lado não pode levantar da cama, não pode fazer uma comida, não pode pegar um copo d'água sequer, não consegue nem se limpar sozinho, porque não tem um filho que pode lá fazer alguma coisa. E isso é um caso que eu tenho orado, que é uma situação que tem acontecido, e a pessoa sozinha. Vem vizinho, vem parente lá não sei de onde para ajudar, mas o filho não ajuda. Como que eu posso falar que eu sou de Jesus, irmão, sabendo que, poxa, eu poderia aliviar o fardo do irmão, mas eu quero piorar. Tem gente que podia ajudar, não podia? Mas ela prefere piorar, ela prefere criticar, ela prefere bater, ela prefere dar o troco, porque às vezes tem pessoas que não são ajudadas porque foram muito ruins. E digo para você, se você é um tipo de pessoa, pastor, fizeram assim comigo, eu vou fazer também. Cuidado, porque um dia você vai precisar daquela pessoa que você despreza. Quem entendeu o que eu estou falando, diga amém. Não é do cunho de ataque, mas a intenção de você colocar o seu coração. Opa, eu tenho que parar um pouquinho aqui, porque um dia eu posso precisar dessa pessoa. Ninguém está livre de precisar, amém? Então, quando Davi estava na dificuldade do deserto, ele fez o quê? Buscou a Deus. Quando estava na dificuldade, o que Jesus mandou você fazer? Vem a mim, vem até mim que eu vou ajudar você. Quer dizer, há coisas que você sozinho, você pode orar, você pode vir para a igreja, tem coisas que não vai resolver. Não é porque você não vai encontrar, é porque você está tão vazio dentro de você, há uma amargura tão grande dentro de você, que só Jesus pode te aliviar.
pastor pode falar, eu pedi o pastor um conselho, ele não me ajudou nada. Talvez às vezes você veio para o culto e nada mudou para você. Aí você até condenar o culto, o pastor, a igreja, mas na verdade é que você não se chegou a Cristo Jesus. Ele falou, se você vir a mim, eu vou te ajudar. Você veio para ver o pastor? Se você veio para encontrar Jesus, ele alivia a sua alma. Você volta em paz. Então o culto não pode ser para o pastor ou para os irmãos, ou vou porque senão... Eu já ouvi isso aqui, talvez você já falou isso. Eu vou para a igreja porque eu tenho uns filhos, e se eu deixar de buscar, eles vão parar também. Espera aí, mas então eu não estou buscando porque eu quero Jesus, estou buscando por outro interesse. Eu tenho que sim fazer algo para que os meus andem com Jesus, mas eu também tenho que entender que o meu propósito, se eles quererem ou não, eu tenho que continuar com Jesus. Amém? Mateus 22, 37. Na tela, só para a gente poder orar, já vai terminar. Mateus 22, 37. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo, ou seja, completamente. O teu coração vai colocar sempre amor primeiro a quem? A Deus. De todo o seu coração e com a sua... Como que alguém de alma batida vai amar a Deus, irmãos? Tem jeito? Por isso que ele fala, vem até mim, porque você só vai conseguir me adorar de verdade, com sinceridade, se eu aliviar você. Por isso que ele fala, venha, a tua alma tem que estar entregue para mim, e o teu pensamento tem que estar ligado em Deus. Já passou dias da sua vida, ou semanas, ou meses, que tudo que você está fazendo, você pensa em Deus? Quem já ficou assim? Está esperando uma coisa assim, ó Deus, eu estou orando por uma causa, por uma situação, fala, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Tudo que você vai colocar a mão, você lembra, Deus, o Senhor está aqui. Deus, vai fazer aquela coisa, Deus, eu sei que vai acontecer. E veja, irmãos, que o nosso pensamento, muitas vezes, não está ligado no Senhor. E por isso certas coisas vão acabando nos afastando, porque nós não estamos convictos de que Deus está naquela obra. Nós acabamos de louvar, né? Eu sei que estás comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Diga bem alto, eu sei que o Senhor está comigo. Mas pastor, olha a luta que eu estou. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou vencer isso aqui. Ah, pastor, está tendo um corte de pessoas da empresa lá, querem me dispensar, a minha mão de obra não será mais necessária. Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Se me mandarem embora ali, o Senhor vai abrir uma porta maior. Uma porta se fecha, Deus abre outra. E quem fecha portas é Deus, e quem abre portas é Deus. O diabo não tem força nem poder para abrir e sequer fechar. Então nós temos que entender, Deus, por que isso aconteceu? Se Deus permitiu, Ele está no controle. Amém, Jesus? Ele está no controle. Um dia eu estava, Senhor Jesus, meu Deus, agora, Senhor, o povo, cadê o povo da igreja? Pastor está ali clamando, Deus, por favor, me ajude, Senhor. Eu vou ligar para o meu pastor, eu vou falar, pastor, eu não aguento mais, o povo não ama o pastor, o povo não quer andar. Espera aí, Jefferson, a obra não é sua, a obra é de Deus. Ele está no controle. Se alguém abriu a porta, foi ele. Se alguém tiver que fechar, vai ser ele, irmão. Não vai adiantar eu orar por algo que Deus não vai deixar. Agora, eu sei que eu tenho que perseverar no que está descrito. Eu vou aliviar a minha alma. Tem um monte de gente perseguindo, mas eu vou buscar a Deus. Eu vou até o Senhor. Tem um monte de gente apunhalando. Tem um monte de gente tracando dardos inflamados para te machucar, para te afastar. Mas eu continuo com a minha alma ligada no Senhor. Meu pensamento está no Senhor. A minha vida está a minha devoção é para Deus. Então, os abatimentos que tentam deste mundo nos abater, não vai ser nada. Diga graças a Deus, porque eu estou com Deus, irmão. Você crê que Ele cuide de você em tudo? Então fique em paz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai passar esse tempo aqui e nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Cristo está comigo. Então, se Ele está no barco, tudo dá certo. Termino agora, Marcos 8,36. Marcos 8,36. Pode subir o pessoal do louvor? Marcos 8,36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder? É uma pergunta de Jesus. Ele pergunta assim, o que adianta você conquistar tudo? Pastor, eu tenho sonho. Eu vejo pessoas que elas sonham sonhos grandes. Você sonha coisa grande? Sim ou não? Irmão, nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então você tem que sonhar alto. Você tem que sonhar grande. Você tem que acreditar que Deus abrirá portas grandes para você, que vai mudar a tua história, amém? Ah, mas eu nasci pobre, eu nasci de família humilde. Ah, mas eu mal sei ler direito. Se você se esforçar, Deus honra os esforçados. Se você se esforçar, Deus vai honrar você. Só que é triste falar isso, irmãos, que tem pessoas que só pensam nos seus sonhos, mas esquecem dos sonhos de Deus.
Tem gente que só lembra dos sonhos dela, mas não lembra do sonho de Deus. Lembra que eu comentava com você? Presta atenção no pastor. Lembra que eu comentava com você que neste louvor que nós cantamos juntos aqui, foi quando eu falei: Senhor, eu assumi a chamada, eu vou fazer a tua obra, eu sei que o Senhor vai ir comigo hoje, amanhã e todos os dias da minha vida, e estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Só que uma coisa é certa, irmãos, a gente tem que aprender, irmãos, que tem gente que para poder conquistar um sonho, ela se perde. Não perca a sua alma. Cuidado com as filosofias deste mundo, cuidado com as vaidades desse mundo, cuidado com os desejos desse mundo, porque fazem você aguçar o desejo para ter aquele carro. É bom ter um carro novo? Sim ou não? Que você conquiste, que você melhore, tenha uma casa melhor. Pastor, eu tenho um sonho de ter uma moto, tenho um sonho de ter um caminhão, eu tenho um sonho de comprar uma casa na praia. Quando você comprar, lembra do pastor nas férias. A família do pastor vai lá com você. É bom você almejar: pastor, eu quero ter minha chacrinha. De quem que tem a chacrinha um dia? Quer uma chacrinha? Ô, pastor, eu quero ter minha chacrinha, para poder criar lá umas galinhas, para poder ter paz. Cuidado, hein? Quem tem chácara vai visitar primeiro para você comprar, que é bastante trabalho. Ah, eu quero terminar a velhice na chácara, a não ser que esteja bastante gente para trabalhar para você. Senão é roça num dia, carpe no outro, e assim vai, né? E quem entendeu, entendeu. Né? Às vezes a gente sonha com coisas que vai trazer problema. Quer ver? Tem gente que sonha: pastor, eu tenho um sonho de ter tal coisa. Só que aquela coisa faz você trabalhar 10 vezes mais do que o normal. Só que você foi chamado para trabalhar uma vez por normal. E a gente às vezes tem que triplicar, quadriplicar o esforço para conquistar uma coisa que é só da carne. Quem já fez loucura para comprar algum bem? Loucura. Loucura é você. Quando você tem uma casa, um carro, um benefício para você, beleza. Mas sabe quando você faz uma loucura? Você já está bem, mas você quer piorar? Você está bem, mas quer piorar. Tem coisa que a gente faz para piorar, gente. E quem sofre depois? Quem chegou assim em casa: ó que Deus me deu. Quem já fez isso? Irmão, eu sou aqui a carta viva, tá? Carta viva do Senhor. Ó, mulher, que Deus deu para nós. Aí quando chega aquela Bíblia cheia de número, sabe que é código de barra, fala: Senhor Jesus, o que eu fiz da minha vida? Então a gente tem que pensar, irmãos, não é errado você adquirir, não é errado você conquistar, não é errado sonhar. E outra coisa, como nós sabemos que brasileiro é guerreiro, batalhador, nós temos que sim ambicionar, querer, lutar, mas nunca deixar que as coisas sejam mais, vamos dizer assim, chame mais a sua atenção do que fazer algo para Deus. As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Ah, pastor, o senhor fala assim para poder amarrar a gente. Não, eu falo assim para libertar você. Porque tem gente que para poder seguir o padrão do mundo, aí eu tenho que ter a casa assim, igual da minha irmã, igual do meu irmão, igual do meu pai, igual da minha tia, igual da minha avó. Ah, porque eu tenho que ser como fulano. Você não tem que ser igual a ninguém, irmãos. Amém? Eu acho que seja até diferente, que você seja o espelho para alguém, que as suas ambições, os seus desejos. Ambição é até um pecado, mas você desejar ter algo não é pecado. Ore a Deus, que Deus prepare. Deus, no tempo oportuno, me dá a condição de ter tal coisa. Porque tem gente que está roubando o tempo de Deus. Pastor, não tenho tempo, pastor. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem ou não tem? Está escrito, Paulo disse à igreja de Tessalônica: quem não trabalha não pode. Quem gosta de comer? Quem gosta de comer? Ih, irmão, vocês não gostam de comer não? Gosta ou não gosta? Quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Tem que trabalhar. Tem que, suar a camisa. Agora, tem gente que gosta de trabalhar muito, mas não tem tempo para Deus. O louvor não está nos lábios. Um dia eu escutei: não, pastor, eu não vou na igreja mais, mas eu estou muito bem com Jesus. Davi saiu de perto do tabernáculo, perto da arca do Senhor. O que ele falou? Senhor, eu queria estar agora onde? Nas suas fortalezas. Eu queria estar onde? Em unidade. Quem está longe não consegue viver bem, irmãos. Quem está longe de Jesus não consegue dizer que vai conquistar alguma coisa. Suas conquistas são furadas sem Jesus. Agora, quando tudo que você tem é para Deus, irmão, seus bens é para Deus, a sua vida é para Deus, sua prosperidade é para Deus, sua família é para Deus, você começa a viver alegre, feliz. Quem crê, diga graças a Deus. Então não se esqueça, o que adianta você conquistar tudo? Você sabe que a sua alma é sua mente, né? Sabe? Sua mente pensante. A pessoa não tem tempo para passar meia hora, 1 hora no culto, mas para ela passar às vezes 18, 20 horas trabalhando sem parar, ela consegue. Pastor, mas é que eu tenho que fazer, verdade? Tem dias que a gente tem que fazer um pouco a mais.
E não é errado isso. O problema é você não ter tempo para Deus. Ou seja, qual é o maior deserto que a gente pode passar, irmãos? Falta de comida? Falta de água? Falta de um carro novo? Falta de uma casa nova? Qual que é o maior? Pensando na mensagem que você acabou de ouvir, qual que é o maior deserto que a gente pode passar? O deserto acontece aonde? Na alma. Quando a tua alma está no deserto, aí lascou. A graça no meio de um monte de problema, mas quando a alma está deserta, a graça está, está longe. Não que ela esteja longe fisicamente, é porque você afastou-se da bondade de Deus. Versículo de número 38, vamos ler? Vamos junto? 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que acontece? Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com... Volta, por favor, acho que eu não li o 37, né? Já tinha pulado já, filho? Eu acho que eu me equivoquei. Volta o 36, por favor, 36. Pois que aproveita do homem ganhar todo mundo e perder sua alma. Versículo 37. O que daria o homem pelo resgate? Você dá teu carro para resgatar sua alma? Seu salário, seu conhecimento, sua sabedoria? Quem é trabalhador, diga amém. A gente acha que só por ser trabalhador a gente conquista tudo. Como que você pode conquistar sua alma, irmão, só com o seu conhecimento? Não tem como, irmãos. Quem se esquecer de Deus nesse tempo, também no dia de Jesus vier, será esquecido também. Vamos fazer o seguinte? Vamos lembrar da bondade de Deus. Vamos lembrar o que Deus tem feito por nós. Que a sua alma volte para casa hoje limpinha, na graça de Deus. Quem entendeu a mensagem? Entendeu? Fica de pé em nome de Jesus. Vocês foram sábios. Acertaram na veia aí. Vamos lá, gente? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos começar louvando a Deus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo o tempo, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
bondade. Todas as vozes, tua bondade, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei Da bondade de Deus. Comece a agradecer a Deus agora com a sua boca. Ó Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por me resgatar, ó Deus, quando estava perdido. Olha, Deus. Obrigado, Senhor, por ter me tirado da perdição, do pecado. Obrigado, Jesus, por me batizar com teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por não me desamparar em momento nenhum, em tempos difíceis, nos dias de fome, nos dias de pleito, nos dias de dificuldade. Lembra, meu irmão? Lembra, minha irmã, quando você pedia a Deus um carro, uma casa? Lembra que você pedia para Deus: Deus, eu quero ter uma família, eu quero ter um filho. Peça para Deus agora: Deus, como, meu Deus, eu poderia me esquecer do Senhor? Como eu poderia esquecer da bondade do Senhor para comigo? O Senhor que me tirou, ó Deus, a simplicidade, me fez, ó Deus, conhecer a Ti. Pela Tua palavra, ó Deus, todos os dias eu tenho vivido, todos os dias eu tenho caminhado. Jesus, como eu estaria aqui se não fosse o Senhor que me colocasse aqui? Levante a tua voz e diga: Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui, foi o Senhor que me queria nesse lugar, e é para isso, meu Deus, que eu vou viver. Eu vou servir ao Senhor com bondade, com alegria. Eu vou servir o Senhor com amor, Jesus. Eu vou fazer, meu Deus, aqui o Senhor me chamou. A minha alma, meu Deus, ela não pode ficar abatida, a minha alma não pode ficar desassossegada. É tempo de você adorar a Deus, é tempo de você voltar a ser cheio do Espírito Santo de Deus, é tempo de você voltar a exultar com alegria o nome de Jesus. Ó presença santa e gloriosa, venha, meu Pai, sobre a tua igreja. Enche, ó Deus, o tabernáculo, enche a tua igreja santa, ó Espírito Santo de Deus. Encha, Jesus, enche esse homem que não é cheio do Espírito Santo, enche essa mulher que ainda não é cheia do Espírito Santo. Lembre-se que a boca precisa estar aberta. Abre a tua boca. Ah, Jesus, pessoas de alma vazia não conseguem orar, pessoas de alma, meu Pai, inquieta não conseguem orar. Abre a boca, irmão, abre a boca, irmão, e diga: Senhor, me ajude a orar, me ajude a voltar para a tua presença, me ajude, Jesus, a reconhecer que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor no meu levantar, eu preciso do Senhor, meu Pai, no meu dia, no meu trabalho. Eu preciso do Senhor, meu Deus, na minha vida, no meu casamento, no cuidado dos meus filhos, no cuidado da tua santa igreja. Ah, Jesus, eu preciso do Senhor. Ajuda-me, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, presença infalível. Oh, presença de Deus inesgotável. Enche a tua casa, meu Deus. Enche os corações do teu amor. Nós te pedimos, ó Pai, faz a sua obra, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Espírito de Deus. Aleluia. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo
tempo tu és tão bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Para onde você for, onde nós estivermos, para onde eu for, ó Deus, eu sei que a tua bondade me segue, Senhor. Eu me rendo a ti, é aos pés de Jesus. Entrego tudo a ti. É na tua bondade, ó Deus. A tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá, sempre. Me seguirá, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Você crê? Você crê no que você louvou agora? Você crê? A bondade de Deus te seguirá, irmãos. Onde você estiver, a bondade de Deus está com você. Pastor, mas eu estou num lugar difícil. A bondade de Deus está ali. Pastor, eu estou vivendo um tempo muito ruim. A bondade de Deus está ali. A graça de Deus. Nunca deixe a sua alma abatida. Abateu a alma, Jesus falou o quê? Vem a mim. Vai a Cristo, alivia a tua alma para você adorar. A alma só pode adorar se estiver limpa. A alma suja, cansada, não consegue adorar. Por isso você tem que ir até Jesus. Como que eu faço para ouvir Jesus? Quem tem Bíblia aí? Como que você ouve Jesus? Alguém ouviu Jesus falar com você hoje? Você ouviu? Lá no seu coração? Então é assim que Ele vai aliviando você. Não se afasta não. Amém?